Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Lima e vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a nossa programação mental. O que seria isso? São crenças, tá? Crenças nada mais são do que programações mentais, sinapses neurais que nós aprendemos ao decorrer da vida. Todas as nossas decisões são baseadas na nossa programação mental, ou seja, nas nossas crenças. Essas crenças, esses ensinamentos, nós aprendemos, nós adquirimos na nossa infância. Muitos dos nossos professores nesse quesito foram nossos pais, foram nossos avós. Pode ter sido também os meios de comunicação, como televisão, como som, enfim. Tudo aquilo que foi percebido através dos nossos 5 sentidos formaram as nossas crenças, formaram as nossas verdades. A nossa programação nada mais é do que tudo aquilo que a gente acredita como sendo verdade e não questiona. Então nós temos programações para todas as áreas da nossa vida. Nós temos programações hoje para a nossa vida financeira, nós temos programações hoje para a nossa vida sentimental, para a nossa vida profissional. E como são programações, a boa notícia é a seguinte: nós podemos nos reprogramar. Então, se tem alguma área da sua vida hoje que não está legal, que não está bacana, que você identificou que não está indo bem, você precisa reprogramar aquela área da sua vida. Então, o que nós acreditamos hoje, as nossas crenças, elas conduzem a nossa vida para o sucesso ou para o fracasso. E você deve estar se perguntando, tudo bem, Pedro, mas quem me ensinou? Com quem eu aprendi? Eu falei anteriormente que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, ou com a mídia, tudo aquilo que foi percebido através dos nossos 5 sentidos, isso formaram as nossas crenças. As nossas crenças, elas são formadas da seguinte forma: aquilo que eu comunico, meu cérebro entende. Quando meu cérebro entende, ele gera um pensamento. Esse pensamento vai gerar um sentimento. E esse sentimento é que vai formar a minha crença. Nós vamos conduzir a nossa vida no piloto automático. Vou citar um exemplo da nossa infância. Todos nós aprendemos a andar. No início, nós caíamos, levantávamos, ia no processo de repetição e de treinamento, até que conseguimos andar, conseguimos correr, e hoje nós andamos, mas não pensamos para andar. Você já parou para analisar isso? Você simplesmente levanta da cama, do sofá e sai andando. Porque isso já virou uma programação. Ou seja, o seu cérebro já entende esse comando de modo automático. Assim também é em todas as áreas da nossa vida. E a pergunta que não quer calar: Pedro Lima, como eu posso me reprogramar então? Com isso você entendeu que o que nós comunicamos, nós pensamos, e o que pensamos geram sentimentos, e os sentimentos vão levar a crenças, vão levar a programações. Aí você fala, Pedro, então quer dizer que se eu mudar o meu sentimento, eu mudo as minhas crenças? Exatamente. Mas você fala, nossa, Pedro, mas é muito difícil mudar o que eu sinto, mudar meu sentimento é muito complicado. Então, eu posso mudar meu pensamento? Porque os pensamentos conduzem a sentimentos. Falei, sim, muda a sua forma de pensar. Mas você pode dizer, Pedro, é muito difícil. Quando eu percebo, quando eu vou dar por conta, eu já estou pensando tanta bobagem, tanta coisa ruim, eu não consigo mudar meus pensamentos. Então vamos mudar o quê? Esse aqui você pode, que é a sua comunicação. A comunicação você pode mudar.
E quando você muda a sua comunicação, o seu cérebro entende essa comunicação, gera novos pensamentos e novos sentimentos. Eu vou agora dar um exemplo prático para ficar bem mais fácil a compreensão para você. No exemplo, você acabou de bater o carro. Quando você bateu o carro, de imediato você já comunicou raiva ou tristeza. Qualquer um dos dois que você comunicou, o seu cérebro ele entendeu essa comunicação, que gerou o quê? Pensamentos. O que são pensamentos? Pensamentos nada mais são do que imagens internas e diálogos internos. Então, a partir do momento que você comunicou tristeza ou raiva, surgem imagens na sua mente, aquele diálogo interno que fala, nossa, bateu o carro, não tenho seguro, como é que eu vou fazer para arrumar? Vou ficar a pé, vou andar de ônibus, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Já gera diálogos internos do que nem aconteceu ainda. E esses diálogos internos, essas imagens, esse pensamento produz o quê? Um sentimento de tristeza, um sentimento ruim. E esse sentimento vai gerar uma crença, vai gerar uma programação. Então, o que você precisa fazer para se reprogramar é mudar a sua comunicação. Mas para isso você precisa ter consciência. Lembra da primeira aula que eu te falei sobre consciência? Que é você saber quem você é e que o que você faz hoje se reflete na sua vida amanhã, com bons ou ruins resultados. Então você precisa ter consciência do seu estado atual. Se você é uma pessoa hoje que está passando por dificuldades na vida financeira, pode ter certeza, a sua programação financeira está com problema. Então comece a investigar com quem você aprendeu sobre finanças. Olha para trás. Quem te ensinou sobre finanças era uma pessoa bem-sucedida? E na maioria das vezes você vai ver que a sua vida é a cópia da pessoa que te ensinou. Se você passa hoje por problema no seu relacionamento, procura observar que você vai ver com quem você aprendeu sobre relacionamento. E pode ser também que na maioria das vezes a sua vida está igual a quem você se espelhou, com quem você aprendeu. Com isso, eu não quero que você pense, meu pai é mentiroso, minha mãe é mentirosa, meus avós, ou o que seja. Não. Eles também aprenderam assim. E assim eles ensinaram para você. Então, o segredo para você mudar qualquer programação na sua vida é mudar a sua comunicação. E esse ensinamento, ele é um ensinamento milenar. Eu vou citar para você agora uma passagem que está na Bíblia, lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2. Olha o que diz. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha que esse ensinamento se não bate com tudo que eu te ensinei. Tendes por motivo de toda alegria. Toda alegria. Toda. É toda. Ao passar por várias provações. Toda dificuldade, seja ela qual for, ela traz escondido um aprendizado. Só que a maioria das pessoas, elas preferem se fazer de vítima ao procurar entender o que esse problema quer trazer para ela. Então, a partir de hoje, você vai fazer exatamente o contrário. Surgiu um problema, bate no peito e fala, peraí, o que esse problema quer me ensinar? Surgiu uma dificuldade financeira, peraí, o que é que essa dificuldade financeira quer que eu aprenda? Porque se aparecer, é porque tem algo que você não sabe e você precisa corrigir. Então procure aprender, mude a comunicação, alegria o tempo todo, yes! É isso que você tem que falar. O que esse problema quer me ensinar? Positivo, porque quando você
comunica coisas positivas, o seu cérebro automaticamente muda toda a química. E você passa a produzir pensamentos. E pensamentos são imagens internas, diálogos internos de coisas positivas, que vão gerar sentimentos positivos. E esses sentimentos vão formar uma nova crença, um novo hábito. Eu compartilho com você, eu acabei de te ensinar. Se você observou, eu acabei de te ensinar como mudar as suas crenças. Sejam elas quais forem. E para facilitar ainda mais o seu aprendizado, eu vou compartilhar com você agora um exercício. Esse exercício, ele é muito poderoso. Então, se você quer mudar, faça o exercício. E você vai precisar para esse exercício apenas de um caderno, como esse. Ou você vai precisar de 3 folhas. E como funciona o exercício? Na primeira folha, você vai colocar aqui em cima, carta A. E você vai descrever, nos mínimos detalhes, como está a sua vida atual. Quanto que você ganha de dinheiro hoje? Como está seu relacionamento? Como é a casa que você mora? Independente se você comprou ou se é alugada. O bairro, como são as suas roupas, como é o seu transporte, enfim, detalhe tudo, mas tudo, como está a sua vida hoje. Após terminar, respira fundo, tá? E vamos partir para a próxima folha. E nessa folha você vai chamar de carta B. E nessa carta B você vai descrever como você quer a sua vida. Como é a vida dos teus sonhos? Como é a casa que você mora? Dos seus sonhos. Tem piscina, churrasqueira? Quantos carros você tem? Ah, eu tenho, minha esposa tem, motos. Onde fica essa casa? Quanto de dinheiro você ganha? Enfim, descreva em detalhes a sua vida dos sonhos. E por último, nós vamos partir para a nossa terceira folha, ou você vai chamar de carta C. E nessa folha, você vai passar limpo tudo aquilo que você escreveu na carta B, com a melhor letra, com a letra mais linda que você tiver. Finalizado, você vai pegar a primeira carta A, você vai rasgar essa carta, porque essa é a sua vida que você não quer e vai jogar fora. E de posse da sua carta C, que é que você passou a limpo, você vai efetuar a leitura da vida dos seus sonhos durante 90 dias. Preste muita atenção, são 90 dias que você vai ler. E você vai ler durante 2 períodos. Um na parte da manhã, assim que você se levantar, e o outro na parte da noite, pouco antes de deitar-se, você vai fazer essa leitura. Esse exercício ele é poderoso. Com esse exercício, você estará criando novas crenças. Você vai estar criando uma nova programação. Porque quando você começa a escrever a vida dos teus sonhos, você começa a pensar, a criar imagens, diálogos internos. E essas imagens vão gerar em você bons sentimentos. E o que é que gera crença, gente? Sentimentos. Então, esses sentimentos vão gerar em você novas crenças. Essas crenças, elas vão fazer com que seu corpo trabalhe de forma diferente para que você alcance os seus objetivos. Inclusive, na nossa próxima aula, eu vou compartilhar com você o que deve ser feito para alcançar qualquer objetivo na nossa vida. E quando, eu já ia esquecendo, mas deixa eu te alertar, quando você estiver fazendo esse exercício, irão surgir diálogos internos, vozes na sua mente dizendo, ah não, isso é bobagem, não faça isso. E nada mais são do que crenças. Crenças limitantes.
constantes. Então não dê atenção a essas vozes. Quando você estiver escrevendo a vida dos teus sonhos e surgir qualquer diálogo interno nesse sentido de forma negativa, repita a seguinte frase: obrigado por compartilhar. Só isso. E dê continuidade. Com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe, que você ponha em prática o que você acabou de aprender. E nós nos encontramos na próxima aula, onde eu vou mostrar para você o que é que precisa ser feito para conquistar qualquer objetivo na vida. Um forte abraço, fica com Deus.